Nós queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Pastor Anthony Williams. Welcome. He's a good friend of our church. E eu o convidei para estar no nosso aniversário. Ele disse que não poderia vir no nosso aniversário, mas que viria hoje estar conosco. Welcome, Pastor. It's a pleasure to have you here. Mateus capítulo 19, um texto bem conhecido, que fala do jovem rico. E nós vamos estar usando esse texto conhecido para pensarmos um pouco na questão da Páscoa, mas não só na questão da Páscoa. Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu queria que você repetisse isso comigo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração comigo, e nessa oração você pedisse para Deus falar com você. Pedisse que Deus me usasse como instrumento dele. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esse culto que não é para nós, é para o Senhor. Queremos louvar ao Senhor por tudo que está acontecendo aqui, pela oportunidade que nós temos de te adorar, de exaltar o teu nome, de nos alegrarmos, ó Deus, em ter um Deus presente, um Deus vivo, um Deus poderoso, fiel, majestoso, maravilhoso, que nos ama, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus. Agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz. Que não haja nenhum impedimento na mente, no coração, na alma. Em nome de Jesus, que nós possamos estar livres para ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento, eu pretendo pregar em poucos minutos, e eu vou precisar da sua atenção, principalmente na introdução dessa mensagem. Se você perder a introdução, pode ser que a conclusão dela não faça sentido para você. Eu quero falar hoje sobre tradição, sobre religião e fé. Muitas coisas nós fazemos por tradição da religião, por um sentimento de que parece que nós temos que fazer algo. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e não sabemos nem o que falar para o Senhor. Muitas vezes nós temos um sentimento que parece que nos pressiona a fazer parte de uma religião.
E, na verdade, a religião, ela é boa para a sociedade. Inclusive, os próprios ateus, que não acreditam em Deus, ateu, são aqueles que, de alguma maneira, declaram a não existência de Deus. É lógico que existem vários tipos de ateísmo, mas os próprios ateus, eles chegam a declarar que a religião é boa para a sociedade. E às vezes, pelo fato de nós fazermos parte de uma religião, nós acabamos tendo um sentimento bom, um sentimento de missão cumprida, um sentimento de que, pelo menos, eu estou fazendo a minha parte. Eu já contei aqui várias vezes que, quando menino, eu ia à missa. Se meus pais não fossem, eu ia sozinho. Fiz a primeira comunhão, era ativo, sempre tinha a ceia, eu participava, não entendia, não discernia o corpo, mas uma das coisas que me chamava a atenção é que eu não podia perder a missa, mas quando eu estava lá, eu não via a hora daquilo acabar. Não via a hora de acabar por um sentimento religioso, por algo que parecia que me pressionava a uma religião. E dentro do tema tradição, religião e fé, eu coloquei aqui que religião é subjetivo. Não interessa no que você acredita, desde que seja sincero. Eu vou falar de novo. Religião é subjetivo. E o que vem a ser subjetivo? Subjetivo pertence ao sujeito. Subjetivo é individual, é pessoal, é particular. E a religião, ela é subjetiva. A religião, a gente faz com que ela seja a verdade. Conversando esses dias com um muçulmano, eu perguntei para ele de Jesus e eu fiquei admirado com a declaração dele sobre Jesus. E não só sobre Jesus, mas sobre Maria também. O carisma que eles têm com a mãe de Jesus, por ser uma mulher limpa. E ele declarou isso em poucos minutos, ele falou várias vezes. Ela era uma mulher limpa, porque Jesus nasceu de um nascimento virgem. E eu perguntei, quem é Jesus para você, um grande profeta? O Filho de Deus? Não. Esse não é o Filho de Deus. Jesus não é o Filho de Deus para o muçulmano. Para ele, é essa verdade. Ele está afirmado na verdade dele. Para alguns, Maria nunca teve outros filhos e ela sempre continuou sendo virgem. E essa é uma verdade subjetiva que é pessoal para essas pessoas que acreditam nessa particularidade. Nós chegamos à conclusão de que a religião ela é subjetiva. Ela pertence ao sujeito. Alguém disse que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma verdade. Todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia comprova isso. Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus, ele é Deus. Então, todo joelho, a Bíblia fala daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra.
Então todos os caminhos vão levar aos pés de Jesus, todos. O caminho do muçulmano, o caminho do crente, o caminho do católico, o caminho do mórmon, o caminho do ateu, todos os caminhos vão levar aos pés de Jesus, porque um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora Jesus, ele declarou, eu sou. E escuta, ninguém nunca falou isso. Buda não falou, Maria não falou, Maomé não falou, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum grande homem ou grande mulher falou o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Mas ele disse, mas ninguém passa daqui para o Pai, se não for por mim. Jesus declarando. Então isso é importante porque é importante. Porque a religião ela pode ser subjetiva, mas a fé precisa ser objetiva. Eu vou dizer isso de novo. A religião, que é particular, pessoal, que é individual, ela pode ser subjetiva. Mas a fé precisa ser objetiva. Tem coisas que nós podemos errar, mas tem coisas que nós não podemos errar. Eu vou dizer isso de novo. Tem coisas que nós podemos errar, mas tem coisas que nós não podemos errar. Eu queria fazer uma pergunta para todos que estão me ouvindo aqui e os que estão me ouvindo pela internet. Você não precisa responder para mim, eu preciso que você responda essa pergunta para você mesmo. A pergunta é, você vai ser condenado e vai para o inferno? Estou perguntando diretamente para você, para todos nós. Você vai para o inferno? Se a sua resposta for não, eu não vou para o inferno. Eu quero te dizer que você está numa estatística enorme da revista Veja. A revista Veja fez uma pesquisa de quem iria para o inferno e ninguém se condenou. Inclusive, a pesquisa foi feita nos presídios e também no meio da política, aos políticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos vivendo uma religião subjetiva e achamos que temos direito ao céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a religião hoje, na verdade, mais do que nunca, ela é a minha religião. Como assim a minha religião? Vocês lembram que eu falei que ia a todas as missas? Sim, eu era católico. E muitos se dizem católicos. Mas muitos perderam a quaresma. Ou, na verdade, nem sabem o que é a quaresma. Não sabe que a quaresma é um tempo de 40 dias de petinência, de abnegação, 40 dias de jejum. Na verdade, a quaresma, dos 40 dias de petinência, de abnegação e de jejum, é nada mais do que um preparo para a Páscoa. As pessoas se dizem católicas,
mas não cumprem as doutrinas católicas, se dizem religiosos, mas se prepararam para o feriadão, esqueceram de ver a conexão entre o carnaval, que também pertence a uma data comemorativa católica. E você pode se perguntar por que é que o carnaval muda de dia? É porque a Páscoa muda de dia. Por que é que a quaresma muda de dia? É porque a Páscoa muda de dia, a quaresma muda de dia e o carnaval muda de dia. E o final do carnaval é o começo da quaresma e o final da quaresma é a Páscoa. E muitos estão dizendo, eu sou isso ou eu sou aquilo, mas do seu jeito, subjetivo. O padre disse, não pode isso. Não, mas isso aí não interessa. Eu não tenho nada a ver com o padre. Ele disse isso, mas eu disse aquilo. Mas eu sou católico. Nas redes sociais eu encontrei um amigo de muitos anos, na verdade da infância. O apelido dele, Bom de Bola. No condomínio onde morávamos, todo mundo tinha um apelido. Tentaram colocar em mim Zocrinho, porque eu usava óculos, não pegou muito. Mas depois de muitos anos eu encontrei o Bom de Bola numa rede social e comecei a conversar com ele, perguntar como é que está a tua vida, aquela coisa, como é que aconteceu, o que deixou de acontecer e tal. E eu falei, e fala para mim da tua fé. E ele falou para mim, ele falou assim, eu sou católico espírita. A minha esposa deu uma risada, eu nem estava olhando para lá, mas eu conheço a risada dela. Mas isso aí no Brasil é muito comum. Eu falei para ele, você está em crise. Depois de muitos anos sem ver, eu falei, Bom de Bola, você está em crise, porque você não pode ser católico e espírita, porque os católicos rejeitam a doutrina da reencarnação. Não existe isso. Existe nos dias de hoje porque, na verdade, nós estamos confundindo tradição, religião e fé. Na verdade, nós estamos colocando tudo numa panela só e estamos tirando o que a gente acha que é bom e servindo a Deus da maneira que a gente acha. Eu acredito no que eu acredito. E isso é subjetivo. Agora, com uma religião subjetiva, com uma fé subjetiva, eu quero dizer para você que no céu você não entra, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Ele também disse, eu vou para o Pai e prepararei moradas para que eu possa voltar para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Será que eu tirei a noite para falar dos católicos? Não. Você sabe onde é que vai dar isso já. Você já está aqui há quase 10 anos. Você já conhece um pouquinho. Porque o nosso comportamento não é nada diferente do católico. Porque se o católico não sabe, e toda regra tem sua exceção, tem católicos que sabem o que é quaresma, tem católicos que passaram os 40 dias aí em petinência, subindo a escada da Penha, a escadaria da Penha, e toda sexta-feira comendo peixe, sabendo por que ou não, mas comeu o peixe, né? Tem. E quantos crentes que comem a Santa Ceia sem discernir o corpo? E quantos crentes que não sabem nem o que é Santa Ceia? E quantos crentes que estão vivendo uma tradição? Uma tradição. Uma tradição. E quantos crentes que estão vivendo nada mais, nada menos do que uma religião subjetiva? O que é isso? É que
eu sei que eu tenho que ir na igreja. Eu sei que eu tenho que ir na igreja, sabe? Pelo menos 2 ou 3 vezes no mês eu tenho que dar uma aparecida lá. Para quê? Para amassagear o ego? Aquele jovem chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso para dar a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos. Faz isso. Qual foi a resposta do jovem? Qual foi a resposta do jovem? Eu faço isso tudo desde a minha mocidade. Ah, se esse jovem tivesse encontrado comigo, eu ia falar para ele: good job. Se ele tivesse encontrado aí com um bispo, com uma bispa, com um arcanjo, alguma coisa assim, eu ia falar: olha, legal mesmo, então você continua firme e forte aí nesse caminho. Mas ele encontrou foi com Jesus. E esse Jesus que ele encontrou, que é o Jesus, o Deus vivo, o eterno, o soberano, ele conhece o coração. Esse Jesus aí é o mesmo que falou para o profeta: você vê por fora, mas eu vejo por dentro. Sabe o que isso quer dizer? Que nós aqui estamos vendo por fora. Nós aqui, eu, pastor da igreja, eu vejo aqui a religião. Mas Jesus não vê a religião, não. Jesus vê a fé de cada um. E Jesus olhou para a fé daquele jovem e, em vez de parabenizá-lo, por quê? Porque ele estava fazendo aquilo tudo desde a sua mocidade. Desde a mocidade o jejum, desde a mocidade o dízimo, desde a mocidade honrando o pai e mãe, desde a mocidade, não é? Fazendo. Aí Jesus falou: te falta uma coisa. A fé, ela é objetiva. A fé, ela é objetiva. Nós precisamos ter uma fé viva num Deus vivo. No único Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar, raciocinar. A Bíblia diz isso, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sabe o que me tirou do espiritismo? Foi eu, quando criança, já com os livros de Allan Kardec, e analisando aquilo, e dizia: não faz sentido. Sabe o que me tirou do catolicismo? Foram as minhas perguntas não respondidas quando eu perguntava, uma criança perguntava: por que não pode comer carne? E alguém dizia para mim: não pode comer carne porque o seu pai e a sua mãe não comem carne, os seus avós não comem carne, os seus bisavós não comem carne, então por causa disso você não vai comer carne. E eu estudei na escola católica. E quando eu vim para a fé cristã, nascido de novo, protestante, evangélico, como seja chamado, eu raciocinei, e eu continuo até hoje raciocinando, e eu continuo até hoje fazendo perguntas. Tem um monte de perguntas não respondidas. Mas a maior pergunta que eu tenho não respondida é: por que um Deus tão maravilhoso olhou para um homem tão miserável como eu e me salvou? Eu não tenho essa resposta. Eu posso dizer um bocado de coisa para você, posso dizer que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, mas no meu interior, quando eu olho para mim mesmo e falo: meu Deus, por que Deus me salvou? Eu não tenho essa resposta, mas essa pergunta, ela me é suficiente para que eu possa servir a Deus de coração, com alegria, não por uma religião, não por uma tradição, não por um costume, mas porque o Senhor veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para ressuscitar ao terceiro dia e me dar a mão, e eu aceitei isso para a salvação.
Quando Jesus estabeleceu a igreja e ele subiu ao céu, ele deu uma missão para a igreja. Quem sabe qual é a missão da igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele disse assim, olha, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. Esses homens pegaram essa missão e eles saíram pelo mundo pregando o evangelho. Eles estavam tão convictos disso que foram capazes de morrer por essa verdade. Escuta, foram capazes de morrer por essa verdade. Quando prenderam Pedro e João e deram uma surra neles e disseram, nós vamos soltar vocês, se vocês pararem de falar nesse tal de Jesus de Nazaré. Eles disseram, nós não podemos parar de falar naquilo que nós temos visto e naquilo que nós temos ouvido. A missão era tão urgente que ninguém escreveu nada. Ninguém escreveu nada. 20 anos se passaram, não tinha nenhum evangelho escrito. 30 anos se passaram. E aí eles pensaram, nós vamos morrer. Então precisamos deixar alguma coisa escrito. Alguém pergunta, por que Marcos demorou tanto para escrever o seu evangelho? Por que João demorou tanto para escrever o seu evangelho? Por que os homens demoraram tanto para escrever esses escritos? Porque a missão era pregar o evangelho e eles estavam crendo que Jesus voltaria naqueles dias, então não precisava deixar escrito. Quando eles envelheceram, quando eles foram envelhecendo, foram pela perseguição, foram vendo que seriam assassinados por amor do evangelho, então eles pararam para escrever, para nós termos essa bênção que é as Escrituras. Eu fiquei sabendo aqui que o pastor Ismael contou a história da igreja aqui, ministrou sobre a história da igreja. A igreja perseguida, a igreja medieval, a igreja reformada, cada uma com uma missão, cada uma com uma tradição, cada uma com uma mensagem. E aí chega nos dias de hoje, chegamos na igreja pós-moderna. Uma igreja circunstancial. A primeira igreja tinha uma missão. A igreja que nós vivemos, além de viver uma religião subjetiva, ainda tem uma missão de circunstâncias. O que quer dizer isso? Muito claro. Eu vou à igreja porque eu preciso. Eu tenho um sentimento que eu preciso ir na igreja. Olha, tem um campo precioso para ser comprado, porque o reino dos céus é como um homem que descobre um campo e tem um tesouro, e ele vende tudo e ele compra esse tesouro. Nós vamos comprar esse campo depois que terminar a faculdade. Nós vamos comprar esse campo depois que casar. Nós vamos comprar esse campo depois que comprar a casa. Nós vamos comprar esse campo depois que subir na vida, depois que crescer na vida, depois que estiver tudo tranquilo, depois que as contas estiverem pagas. Nós vamos comprar esse campo. É importante, nós temos conhecimento das parábolas, da Escritura. Estamos vivendo um evangelho de fé ou um evangelho subjetivo, aonde eu pego para mim o que eu acho que é bom.
Escuta isso. Agostinho falou que se você pega isso aqui e tem coisa que você diz que é para você e tem coisa que você diz que não é, ele disse, você não serve a Deus, você serve a você mesmo. Abre comigo a sua Bíblia e nós estamos encerrando. Lucas capítulo 7. João Batista está preso. E por um momento, João tem um pensamento. Ele sabia que ele tinha uma missão. E passou pela cabeça dele se Jesus não fosse o Cristo. O que passou pela cabeça de João? Irmãos, o que passou pela cabeça de João? Eu só fiz isso para trazer a atenção de algumas pessoas que por um minutinho se dispersaram. E aí João manda mensageiros para Jesus com uma pergunta. Tu és o Cristo ou devemos esperar outro? Lucas capítulo 7, versículo 22, diz, respondendo então Jesus, disse-lhe, ide e anunciai a João, que tende visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Paulo disse, o Evangelho da cruz é loucura para quem perece. O Evangelho da cruz é loucura para quem vive uma tradição. O Evangelho da cruz é loucura para quem vive uma religião. Isso depois você pode conferir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas o versículo 19 diz, mas é o poder de Deus para nós, os que estamos sendo salvos. O Evangelho, essa mensagem de morte e ressurreição de Jesus, ela não é uma mensagem subjetiva. Ela não é uma mensagem qualquer. Ela é o poder de Deus para quem está vivendo a fé genuína no Senhor. Eu vou dizer isso de novo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E eu quero dizer para você, se até hoje você viveu uma religião, até hoje você viveu uma tradição, hoje você pode viver o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Não é tradição, não. Não é religião, não. É o poder de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se você quer ir para o céu só com a fé genuína e objetiva em Cristo Jesus, você sabia que pessoas usadas por Deus para profetizar, para curar, para expulsar demônios e para falar em línguas estranhas, serão condenadas ao inferno?
Você sabia disso? Ou eu estou falando alguma novidade? Você sabia? Agora, escuta. Essas pessoas, elas vão ser tomadas de um choque. Porque elas estavam na estatística da Veja que iriam para o céu. Na estatística da Veja, o pessoal, o senhor pode imaginar, irmão Jorge, o pessoal tudo no presídio, vai todo mundo para o céu. E eu não estou dizendo que no presídio não vai ter salvação, não estou dizendo isso. Os políticos todos disseram que vão para o céu. Como eu sei que a maioria de nós aqui também está dizendo a mesma coisa. Escuta, em nome de Jesus. Só vai com uma fé genuína em Jesus. Só vai pelo sangue de Jesus. Só vai pelo corpo de Jesus. Não vai na tradição. Você pode, igual esse jovem, pode pode devolver o dízimo, pode vir na igreja todo dia, pode fazer o que você quiser por tradição, não vai para o céu. Ninguém vai entrar no céu por tradição. Ninguém vai entrar no céu porque é filho de crente. Ninguém vai entrar no céu porque tem parente na igreja. Ninguém vai entrar no céu porque acha que merece, porque nenhum de nós merece. Na verdade, merecíamos e merecemos a condenação eterna, mas a graça de Deus, o amor dele, fez com que ele enviasse o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos apegar a isso, como o escritor aos Hebreus disse, como uma âncora para a nossa alma, e dizer: eu não largo Jesus, eu não largo a fé, eu não largo a esperança, e é nessa esperança que seremos salvos. Não é por tradição, não. Não é comendo peixe ou comendo carne que vai, não. É pelo sangue de Jesus. Feche seus olhos por um momento. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui na frente. Esse é um momento agora de reflexão. Eu perguntei para o meu amigo, como está a tua fé? Ele não entendeu. Ele disse: eu sou católico espírita. Ele não falou da fé dele. É tão fácil se apegar à tradição. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tem um particular com Jesus agora. Queria pedir para a Bárbara só tocar o piano, por favor. Tem um particular com Jesus agora? E eu quero perguntar para você: como é que está a tua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus.